Capítulo 101, Chegada de Más Intenções. Eu realmente não sei onde aquele Shu Feng conseguiu tão boa sorte. Ele realmente tem conexões com Lady Suru. Ele foi capaz de conseguir que a Lady Suru o ajudasse secretamente, mas ela sequer deixou contar a Shu Feng que ela estava ajudando. Admiração surgiu na face daquele oficial enquanto ele pensava na doce Suru com linda face, perfeita figura, talento que excedia outros e seu chocante background sobrescrito uma. Ela era simplesmente uma deusa que incontáveis pessoas queriam ter conexões. Eles estavam ambos na escola Dragão Ejar, então ter conexões é normal. Embora Shu Feng seja jovem, sua atitude firme não é vista em pessoas ordinárias. Mais ou menos, aquela pessoa é um gênio. Shen Hui explicou. Mesmo que ele seja um gênio, ele é muito jovem. Eu chequei a aura dele antes e ele tinha apenas o cultivo do 7º nível do reino espiritual. Se aquele lugar for dado a ele na Assembleia de Nova Excelência, ele certamente vai atrasar nossa cidade púrpura dourada. O oficial disse se sentindo injustiçado. Por que você não disse essas palavras em frente a Suru? Você também viu pessoalmente o medalhão de comando e ela é realmente a filha do Lorde da cidade. Eu ousaria não dar um lugar a Shu Feng na Assembleia quando ela disse a mim para o fazer. Shen Hui estava um pouco insatisfeito. Milord, eu apenas senti que a Lady Suru disse para dar um lugar a Shu Feng porque ele poderia talvez ajudar nossa cidade púrpura dourada a conseguir o primeiro lugar e extinguir o fogo em nossas sobrancelhas. Eu sinto que Lady Suru superestimou aquele Shu Feng. Afinal, na Assembleia de Nova Excelência, todos os tipos de excelentes pessoas de cidades de todo lugar se reúnem juntos como as nuvens. Com a cultivação de Shu Feng, ele é simplesmente muito fraco. Sem mencionar conseguir primeiro, ele estaria até mesmo no fundo do poço. Eu também pensei nesse problema e talvez Lady Suru está nos lembrando para tratar essa Assembleia de Nova Excelência seriamente. Eu ouvi rumores que a Assembleia de Nova Excelência deste ano seria bastante especial. A cidade que conseguir primeiro lugar será isenta de taxas. Embora sejam apenas rumores, pelo que Lady Suru disse, talvez seja a verdade. Shen Hui afundou em pensamento. Milord, você não está confiando aquela esperança a Shu Feng, certo? O oficial estava um pouco preocupado. É claro que não. Embora Shu Feng seja um gênio, é como você disse. Atualmente, a força dele é ainda muito fraca. Se nós quisermos conseguir o primeiro lugar na Assembleia deste ano, parece ser hora de chamar Vanshi de volta. Entre o olhar de Shen Hui, havia um toque de ansiedade. Grande senhorita. Ela é realmente um gênio raro e ela já é discípulo do núcleo na escola Lingyun. Se ela puder retornar, ela pode certamente conseguir primeiro lugar na Assembleia de Nova Excelência. Mas é que, grande senhorita saiu bastante mal-humorada aquele ano. Ela nunca foi para as Assembleias de Nova Excelência no passado, então ela voltaria este ano. Aquele oficial estava levemente preocupado. Hoje é diferente do passado. A menos que ela possa suportar ver a mim, o pai dela, afundar em um predicamento e ignorar, ela certamente retornará. Falando até aquele ponto, Shen Hui não pôde deixar de fechar seus olhos e os eventos que aconteceram aquele ano reverberaram em seu cérebro. Com um único dia, Shu Feng liderou muitos poderes e dizimou seus antigos inimigos na área da montanha. Não apenas estava ele removendo doenças ocultas, era uma exibição de poder. Deixou todos saberem qual seria o fim se eles opusessem à família Shu. Após aquelas coisas, todos na área da montanha tinham um inteiro novo olhar em direção a Shu Feng. Não apenas era seu talento impressionante, seus métodos não eram ordinários. Fazia as pessoas admirá-lo e temê-lo. Se ele podia fazer todas essas coisas nessa idade em que ele está agora, suas conquistas futuras seriam imensuráveis. Após cuidar de tudo, a família Shu começou a reconstruir a cidade da montanha inclinada. Shu Feng não retornou à escola Dragão Ejar e ao invés, ele se preparou para a Assembleia de Nova Excelência em alguns dias. 5.000 pérolas espirituais.
Para Shu Feng, aquilo tinha uma infinita atração. Especialmente quando ele se lembrava sobre a batalha em um ano e aquele tempo estava atualmente contando regressivamente, seu desejo por força se tornou ainda mais forte. Ele deve vencer um ano após. Então, ele deve se tornar mais forte em um ano. Mesmo que ele não possa alcançar o reino profundo, ele tinha que ser capaz de derrotar aqueles no reino profundo. Porém, o atual ele estava apenas no reino espiritual. Ele não estava sequer no reino origem e os desafios que ele estava para encarar seriam extremamente severos. Mas, Shu Feng tomou aquilo como um teste. Tomou como uma motivação. A razão pela qual ele ousou dizer um ano antes foi porque ele tinha um pouco de certeza. Já que ele tinha um corpo especial, contanto que ele tivesse pérolas espirituais suficientes, avançar reinos não era um problema. Então aquilo era o porquê Shu Feng, a coisa que mais o faltava eram recursos de cultivação. Ele estava insanamente reunindo pérolas espirituais e ele não desistiu de nenhuma chance de consegui-las. Naquele instante, na montanha atrás da cidade da montanha inclinada, Shu Feng estava cultivando. Sua aura novamente ficou mais densa. Ele avançou, e usando 1000 pérolas espirituais que Shen Hui deu a ele, ele finalmente avançou para o 8º nível do reino espiritual. De acordo com as estimativas de Shu Feng, se ele pudesse ganhar as 5000 pérolas espirituais na Assembleia de Nova Excelência, não haveria problema para ele pisar no 9º nível do reino espiritual. Porém, a Assembleia de Nova Excelência incluiria gênios que foram meticulosamente selecionados de cidades de todo lugar. Shu Feng não tinha 100% de confiança de que pudesse conseguir primeiro lugar. Embora na escola Dragão Ejar, entre aqueles que eram abaixo de 18 anos de idade, Shu Feng ainda era considerado o discípulo mais excepcional, ele não tinha jeito de confirmar que ele era o mais forte dentro da área que a cidade Pássaro Vermilion controlava. Para garantir vitória, ele deve se tornar forte. Então, Shu Feng estava atualmente treinando o arco de 100 transformações. Aquele era o único método que Shu Feng tinha para se tornar mais forte naquele momento. Asterisco ush 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 asterisco. Entre as mãos de Shu Feng, ele estava segurando um pique dourado. O pique tinha raios de luz constantes ao redor como se pudesse até mesmo facilmente perfurar ferro negro. Era muito mais forte do que as armas que Shu Feng criou com o terceiro estilo de trovão. Quando o pique estava nas mãos de Shu Feng, era extremamente tirânico. Era como uma serpente e quando passava em todo canto, tinha a forte grandiosidade e era bastante vigorosa. Quando estocada, apenas com o vento, poderia abrir buracos em uma enorme árvore à distância. O arco de 100 transformações. Com 3 dias, foi dominado por Shu Feng. Aquilo era assustador em Shu Feng. O que era um gênio? Shu Feng era um verdadeiro gênio. Em frente a ele, não importa quão difícil a técnica marcial fosse, ele poderia compreendê-la. O que ele estava em falta eram apenas recursos. Quem está aí? Porém de repente, Shu Feng sentiu que uma pessoa estava se aproximando ocultamente. Aquela pessoa escondeu sua aura mas ainda foi percebida pelo poder espiritual de Shu Feng. Havia uma pessoa que estava secretamente o observando e sua aura também estava bem oculta. A força daquela pessoa era certamente acima da de Shu Feng e aquilo o deixou tenso. Ele lançou seu sério olhar firmemente até a floresta na distância. Você realmente tem poder espiritual e é até mesmo bastante afiado. Não me admira que aquele velhote tenha boas impressões de você. Justo naquele momento, uma risada estranha soou de repente na floresta. Seguindo aquelas palavras, uma pessoa também caminhou sem pressa na linha de visão de Shu Feng. Aquela pessoa não era muito velha e no máximo, ele seria apenas alguns anos mais velho que Shu Feng. Ele era bastante bonito e havia até mesmo um fraco sorriso em sua face. Embora ele parece amigável, Shu Feng sentiu intenção de matar no olhar daquela pessoa. Capítulo 102, Ajudantes para Todos. Quem é você? Encarando o homem em frente a ele, Shu Feng estava bastante cuidadoso e em guarda. Não precisa ficar tão nervoso.
Quanto à minha identidade, você deve até mesmo me chamar de Sênior. Quanto ao meu nome, Lev Uzui. Lev Uzui riu levemente e disse: Você é Lev Uzui? Eu não acho que tenha alguma coisa entre nós. Você quer ajudar aquele Golo Yun? Obviamente, Shu Feng ouviu sobre o famoso Lev Uzui. Entre os discípulos do núcleo, ele era a única pessoa além dele que tinha poder espiritual. Ah! Você é realmente digno de ter poder espiritual. Já viu através das razões pelas quais estou lhe procurando, ha? Porém, eu não estou ajudando Golo Yun. Ele não é qualificado para eu fazer coisas por ele, eu estou apenas limpando obstruções por mim mesmo. Lev Uzui gargalhou enquanto lentamente se aproximou de Shu Feng. Como você sabe que eu tenho poder espiritual? Limpando obstruções. Nós não nos encontramos antes, então como eu me tornei uma obstrução? Enquanto Shu Feng o atrasava, ele recuou e espalhou seu poder espiritual ao extremo. Ele ainda estava procurando uma chance para escapar. Você não precisa saber sobre isso. Também, eu gostaria de aconselhá-lo para desistir do pensamento de escapar. Você não pode escapar em frente a mim. Lev Uzui estava repleto de confiança. Pode não ser esse o caso. Vendo que seus pensamentos foram vistos, Shu Feng não tentou atrasar mais e ao mesmo tempo que ele operou a técnica misteriosa, ele também usou a técnica Céu Imperial. Energia espiritual passou abaixo de seus pés e um forte vento surgiu sob seus pés. Com um ush, Shu Feng voou como o vento e escapou em direção à profundidade da floresta. Você tem bons métodos, mas infelizmente, sua cultivação é muito baixa. Lev Uzui riu friamente, pisou à frente e ele também se tornou como o vento enquanto perseguia Shu Feng. Ele tinha aquele tipo de velocidade não por causa de alguma técnica marcial física especial. Ele estava dependendo puramente em sua própria cultivação. O segundo gênio na escola Dragão Ejar, que tinha apenas 19 anos de idade e cultivação do 9º nível do Reino Origem. Com mais um passo, ele poderia entrar no Reino Profundo e ser igual a Golo Yun. Esse cara é inesperadamente forte. Shu Feng já usou a técnica Céu Imperial ao extremo e ainda não pôde se livrar de Lev Uzui. Em adição, ele estava até mesmo rapidamente se aproximando. A pressão do 9º nível do Reino Origem começou a suprimir sua velocidade. Desista. Com sua atual cultivação, não importa quão melhor seu talento seja, você não será capaz de escapar de minhas mãos. Lev Uzui apontou em Shu Feng com seu dedo e um raio de luz explodiu. O poder era forte e com um piscar, abriu buracos através de várias árvores enormes e travou na posição de Shu Feng. Você quer me matar? Não será tão fácil. Shu Feng rangeu seus dentes e seus passos mudaram. O vento de cor branco instantaneamente dissipou e substituindo foi o raio. O raio era claramente diferente dos 3 estilos de trovões de Shu Feng. Era uma cor azul escura e sua velocidade se tornou extremamente rápida. Era como se várias pequenas serpentes de raio estivessem circulando os pés de Shu Feng e isso separava seus pés do solo. Repentinamente, a ponta do pé de Shu Feng tocou o solo e com um piscar, ele apareceu uma dúzia ou mais metros de distância. Cada passo era daquele jeito e sua velocidade era inacreditavelmente rápida. Não apenas ele teve sucesso em esquivar os ataques de Lev Uzui, ele começou a usar aquela velocidade terrível para rapidamente escapar longe e ele deixou Lev Uzui para trás. Que técnica misteriosa! Aquilo absolutamente não é uma técnica marcial de minha escola Dragão Ejar. Onde esse garoto a conseguiu? O olhar de Lev Uzui piscou e ele expressou imprevisto. Seguindo aquilo, seus passos mudaram e ele realizou passos confusos. Com aquilo, sua velocidade instantaneamente aumentou várias vezes e ele estava alcançando Shu Feng novamente. Porém, desta vez, sua velocidade ficou ainda mais rápida. Cacete! Eu ainda não posso me livrar dele, ha! Shu Feng estava com um pouco de amargor. Ele claramente teve sucesso em usar o estágio intermediário da técnica Céu Imperial,
porém, encarando Levuzui que estava no 9º nível do Reino Origem, ele ainda estava obviamente impotente. Afinal, a distância entre os reinos era muito larga. Mesmo se Levuzui usasse a técnica marcial física mais básica, ele ainda pôde alcançar Shu Feng. Shu Feng, não pense em escapar hoje. Levuzui apontou com seu dedo e várias luzes radiantes atiraram. Elas passaram Shu Feng como raios e elas eram quase impossíveis de esquivar. Era uma técnica Rex 5. Especialmente sob o uso de Levuzui, aquele poder não era algo que Shu Feng pudesse defender. Se ele fosse atingido, ele certamente seria transformado em uma peneira humana. Essa aura. Mas justo naquela hora, Shu Feng se alegrou. Ele sentiu uma aura familiar se aproximando. Asterisco realmente, justo quando Shu Feng sentiu aquela aura, uma figura branca apareceu atrás de Shu Feng como um fantasma. Era Suru. Bang, Suru balançou sua manga e um fio de poder profundo condensou. Formou um espelho em frente a ela e quando os ataques de Levuzui atingiram o espelho, eles ricochetearam de volta. A velocidade dos ataques até dobrou naquele instante. Vendo aquilo, Levuzui não entrou em pânico e ele se afastou. Enquanto seu corpo movia, todos os ataques refletidos foram esquivados. Elder Suru. Naquele momento, Shu Feng estava jubiloso. Ele tinha visto a força de Suru antes e era extremamente forte. Quando ele sentiu a aura que ela emitiu agora, Suru não estava no Reino Origem. Ela já havia entrado no Reino Profundo. Embora ele não soubesse por que Suru apareceu neste lugar, Shu Feng sabia que a crise em frente a ele provavelmente seria dissolvida. Embora eu sabia que pessoas iriam ferir Shu Feng, eu nunca teria pensado que seria você, eu pensava que você não se dava bem com Golo Yun. Por que você está ajudando a ele? Suru sorriu charmosamente e era como se ela não estava encarando um inimigo. Oh, interessante. Por que vocês dois acham que eu devo estar ajudando Golo Yun se atacar o Shu Feng? Não poderia ser por hackers pessoais. Porém, Sr. Suru, eu admiro bastante seus métodos. Gao Li e os irmãos Jiaoxi, não importa o que você disser, eram os discípulos do núcleo da escola Dragão Ejar. Poderia até ser dito que você conhecia Gao Li. Como você teve a coragem de matá-lo? Levuzui sorriu e perguntou. Eu matei Gao Li? Eu não entendo o que você quer dizer. Ouvindo aquelas palavras, a expressão de Suru mudou e confusão estava em toda a sua face. Oh! Sua atuação é muito boa e você é bastante perversa. Parece que você não pode ser deixada sozinha. O canto da boca de Levuzui subiu em um sorriso frio e escuro. Quanta arrogância você tem! Você ousa falar assim comigo com seu mero 9º nível do Reino Origem. Embora eu não saiba o porquê você precisa atacar Shu Feng, sendo discípulos da mesma escola, você ousa fazer esses tipos de coisas para juniors. Como uma elder da escola Dragão Ejar, eu devo lhe dar uma lição. A face de Suru se tornou fria e enquanto ela falava, ela estava prestes a atacar também. Mas justo naquele momento, uma vasta pressão engoliu a floresta da montanha. Ao mesmo tempo, uma voz envelhecida soou. Se você quer dar uma lição a Zuir, você precisa passar por mim primeiro. Capítulo 103, Formação Espiritual. A vasta pressão os engoliu e até mesmo as árvores tão altas quanto o céu tremerão. As flores e gramas sob seus pés voaram em todo lugar e a área não mais estava pacífica. Reino Profundo. Shu Feng e Suru estavam ainda mais chocados. Eles sentiram da aura, que ele era um expert do Reino Profundo. A aura era ainda mais forte do que a de Suru. Sob o envelopamento da pressão, um velho homem caminhou sem pressa da floresta e chegou próximo a Levuzui. O velho homem estava usando roupa preta e ele não tinha nem mesmo 1,5 metros de altura. Sua aparência não parecia nada especial, mas em sua velha face que estava repleta de rugas, emitia ondas de ferocidade. O homem era bastante velho. Ele tremia e vacilava enquanto caminhava como se fosse cair a qualquer momento e morrer daquele jeito.
Sua vida parecia ter alcançado o fim, mas Xu Feng e Suru não ousaram subestimá-lo porque a aura que os engoliu realmente veio daquele velho homem ancestral. Vendo aquela pessoa, Lé Wuzui respeitosamente o cumprimentou. Ancestral da família Lé. Eu nunca teria pensado que até você veio. Parece que sua família Lé está realmente determinada a lidar com Xu Feng. Eu estou apenas curiosa como Xu Feng os ofendeu a ponto dele precisar morrer. Suru parecia conhecer aquele ancestral Lé. Zuir é a esperança de minha família Lé. Aqueles que bloquearam seu caminho serão removidos a qualquer custo por minha família Lé. Mesmo que Lady Suru tenha uma identidade especial, minha família Lé não terá piedade. O ancestral Lé sorriu fracamente, mas seu sorriso era extremamente assustador. O significado é que você também irá erradicar a mim, Suru? Suru perguntou em uma voz fria. Lady Suru. Por que perguntar quando você já sabe a resposta? O ancestral Lang tinha um sorriso bastante sinistro. Isso dependerá se você tiver a habilidade ou não. Suru agarrou o braço de Xu Feng, se virou e quis escapar. Porém, antes dela até mesmo se mover, a pressão que engoliu a área fortaleceu. Era como uma gaiola sem forma que firmemente prendia os dois. 3 graus nível do reino profundo. Suru estava grandemente abismada. Cada nível do reino profundo era um abismo impossível de passar. A não ser que ele tivesse um talento extremamente bom, era impossível ele resistir contra aquilo. Embora o ancestral da família Lé estivesse apenas 2 níveis acima de Suru, ela já era incapaz de se libertar. Ela até mesmo perdeu a habilidade de escapar enquanto estando em frente a ele. Aquela era a qualidade assustadora do reino profundo. Cada nível era mais alto do que o anterior e cada nível era extremamente difícil de avançar. Aquilo era o porquê, dentro da província Ejar, haviam pouquíssimos experts do reino profundo e nem uma única pessoa que pudesse entrar no reino celestial. Na jornada de cultivação marcial, o indivíduo usava a aura dos céus e da terra para abrir os extremos do corpo. A qualidade do corpo do indivíduo, força da habilidade de compreensão do indivíduo determinava a extensão de sua jornada na cultivação marcial. A única coisa que poderia ser confirmada era o mais longe que cultivasse, o mais difícil era de controlar a aura e os mistérios do corpo eram extremamente difíceis de abrir também, porém, o poder ganho ficava mais e mais forte. Lady Suru, se você precisar culpar algo, você pode culpar a si mesma por ser tão intrometida e portanto, você usou sua própria vida como preço. O ancestral da família Lé se aproximou um passo por vez enquanto ele olhava em Xu Feng e Suru que estavam restringidos por sua pressão. O sorriso em sua face ficou mais e mais largo como se ele estivesse olhando em 2 formigas entre sua palma. Era como se com um leve movimento de seu dedo, ele poderia facilmente esmagar os 2 até a morte. Velho homem Lé, se você ousar me atacar e meu pai souber sobre isso, ele exterminará sua família Lé. Vendo aquilo, Suru também entrou em pânico. A força do homem velho não era um assunto trivial e ela realmente não tinha quaisquer habilidades para resistir. Quanto a Xu Feng, ele não tinha sequer a habilidade de se debater. Aquele ancestral Lé era muito forte. Se não fosse por Suru que usou a aura dela para proteger Xu Feng, apenas com a pressão do ancestral Lé, seria o suficiente para sufocar Xu Feng. Não há necessidade de você dizer isso. Eu sei qual a situação de minha família Lé seria se seu pai soubesse disso. Infelizmente, ele nunca saberá que você foi morta por mim. O ancestral da família Lé lentamente levantou sua palma e uma terrível energia convergiu pelo seu profundo poder que estava reunindo em sua palma. Como você sabe que o pai de Suru não saberá sobre isso? Mas justo naquela hora, outra voz soou de dentro da floresta. Aquela voz era extremamente estranha porque ela não vinha de um único ponto. Ela vinha de todo lugar. Não era tão alta e ainda assim era de tremer a alma como se aquela voz viesse do próprio coração deles. Quem? Aquela voz horrorizou completamente o ancestral da família Lé e Lé Wuzui. Apenas ouvindo aquela voz, eles puderam dizer que o homem era um expert de cultivação.
Ram sentindo que algo estava errado, Levuzui rapidamente espalhou seu poder espiritual e quis descobrir a direção daquela pessoa. Porém, justo quando ele usou poder espiritual, ele gritou de dor. Ele abraçou seu cérebro com ambas mãos e com um puff, ele se ajoelhou. Zuir, o que aconteceu? Vendo a cena bizarra assustou o ancestral. Ele lançou seu corpo à frente e chegou próximo a Levuzui para apoiá-lo. Levuzui tinha uma face pálida naquele momento. Ambos seus olhos estavam perfeitamente arredondados e terror preenchiam seus olhos. Com seus lábios trêmulos, ele disse em uma baixa voz, é um espiritualista mundano. O que? Ouvindo aquelas palavras, a expressão do ancestral Lé mudou grandemente. Espiritualista mundano. Aquilo era uma pessoa extraordinária. Por que ele apareceria aqui? Ancestral, corra! Mas justo naquele momento, Levuzui repentinamente pensou em uma pessoa e ele rapidamente gritou. O ancestral Lé nem mesmo pensou após ver a aterrorizada expressão de Levuzui. Ele agarrou Levuzui e quis escapar. Bang. Mas justo quando ele correu 2 passos de distância, ele gritou de dor e ricocheteou de volta. Era como se ele tivesse colidido em uma parede. BZZ naquela hora, Shu Feng e os outros também descobriram com espanto que realmente havia uma parede meio transparente na área na qual o ancestral colidiu. A parede estava espalhando e rapidamente selou os 2 membros da família Lé dentro. O ancestral Lé se levantou, ergueu sua mão, apertou o punho e lançou em direção à parede meio transparente. Aquela pancada teve bastante poder. Não apenas continha poder profundo condensado, era também uma técnica marcial. Porém, quando aquele ataque entrou em contato com a parede da qual parecia fina e fraca como o gelo, apenas fez um enorme boom e não moveu nem um pouco a parede. Não havia sequer uma única fissura. Olhando de volta em seu punho, sangue começou a escorrer e ele estava bastante ferido. O que é essa coisa? O ancestral da família Lé entrou em pânico. A parede meio transparente já aprisionou os 2 em cada direção, seja acima da cabeça ou abaixo dos pés deles. Estava atualmente contraindo e se aquilo continuasse, os 2 seriam comprimidos vivos. Pensando naquilo, o ancestral da família Lé exibiu uma técnica marcial ainda mais forte e continuou atacando aquela parede misteriosa. O forte poder incessantemente tremeu o chão e fissuras até mesmo apareceram sob os pés de Shu Feng. Os ataques que perturbaram o mundo exterior nem sequer moveu a misteriosa parede. Nem mesmo mudou a velocidade na qual a parede estava contraindo. Enquanto o ancestral da família Lé tentava resistir contudo, a face de Levuzui estava pálida e ele permaneceu lá estupefato. Seu corpo não pode deixar de tremer enquanto ele dizia. Ancestral, isto é uma formação espiritual. Capítulo 104, Teste. Formação espiritual. Quando as palavras de Levuzui saíram, não apenas o ancestral Lé, mesmo Shu Feng estava chocado. A formação espiritual eram métodos de espiritualistas mundanos. Se a estranha parede em frente a seus olhares realmente fosse uma formação espiritual, aquilo também significava que havia um espiritualista mundano ajudando a eles naquele instante. De repente, Levuzui ajoelhou-se no chão e começou a atingir o chão com sua testa repetidamente. Enquanto ele fortemente martelava, ele implorou, mestre, eu sei que eu errei. Por favor me dê mais uma chance e isso não acontecerá uma segunda vez. As ações de Levuzui fizeram outros não saberem o que fazer e naquele momento, uma voz idosa soou novamente. Você claramente sabia que não deveria ter feito aquilo e ainda assim você fez. Você simplesmente não está me colocando em seus olhos. Uma pessoa apareceu fora da formação espiritual como um fantasma. Ele não fez nenhum som e era como se ele estivesse lá o tempo todo sem ter sido detectado. Após ver aquela pessoa, Shu Feng e os outros ficaram chocados, porque não importa se fosse Shu Feng ou Suru, ou até mesmo Levuzui, todos eles o reconheceram.
Uma longa túnica de cor branca repleta de símbolos que cobriam o corpo inteiro, apenas sendo capaz de ver o par de olhos ou cartos. Aquele era o Elder convidado da escola Dragão Ejar, Zuji Liuyun. Elder Zuji. Suru falou primeiro. O quê? Ele é aquele Elder Zuji. Shu Feng estava secretamente atordoado em seu coração, porque ele já havia reconhecido aquela pessoa. Era o espiritualista mundano que estava na tumba do sábio do céu imperial. Porém, Shu Feng nunca teria pensado que aquele espiritualista mundano era o espiritualista mundano da escola Dragão Ejar. O Elder Zuji que até mesmo o mestre da escola não ousava ofender. Mestre, eu realmente sei que eu errei. Por favor, me dê outra chance. Levo Zui ainda continuou a implorar. Sua face estava repleta de medo e sua testa já sangrava por causa das batidas. Ele entendia o velho homem muito bem. Os métodos de Zuji lidar com as coisas eram várias vezes mais cruéis do que ele. Eu já lhe dei uma chance, mas você não a segurou. Se você fizesse como eu lhe falei, hoje, eu oficialmente lhe teria como meus discípulo e teria passado a técnica de formação espiritual para você. Mas lamentavelmente, no final, você foi incapaz de passar meu teste e escolheu caminhar na estrada que eu não queria que você pisasse. Na verdade, eu já lhe dei avisos suficientes e disse a você para não atacar Shu Feng. Porém, você foi muito lento. Antes que eu aparecesse, você ainda não sabia que a pessoa que estava protegendo Shu Feng secretamente era eu. Falando até aquele ponto, Zuji levemente levantou sua mão. A formação espiritual que prendia Levo Zui começou a retrair ainda mais rápido. Encarando aquela situação, o ancestral da família Lé deu tudo o que tinha para atacar, mas não houve um traço de dano. Vendo que Zuji estava para tirar sua vida não importasse o que, Levo Zui não mais implorou. Ele se levantou, apontou em Zuji e começou a amaldiçoar em alta voz. Zuji Liuyun. Eu, Levo Zui, segui você por 3 anos inteiros e fielmente resolvi assuntos para você sem reclamar. Por que você está me matando por esse garotinho? Você sequer tem um coração. Você é ainda pior do que porcos e cães. Você é um monstro de sangue frio. Porém, não importa o quanto Levo Zui amaldiçoasse e insultasse, Zuji Liuyun não foi comovido. Apenas quando a formação espiritual forçadamente esmagou os dois em sangue, ele balançou sua grande manga e chamou a formação espiritual na qual estava cheia de sangue em frente a ele. Justo naquele momento, uma cena esquisita aconteceu. A formação espiritual que continha Levo Zui e o ancestral da família Lé foi absorvida no corpo de Zuji Liuyun. Isso é. Aquela cena chocou infinitamente Shu Feng. Aquele era o sangue e carne de 2 pessoas. Como pôde ser consumida por Zuji Liuyun daquele jeito? Não havia nenhum traço restante. Seria possível que um ser humano não estava por trás daquela túnica branca e como Levo Zui disse, era um monstro. Não apenas Shu Feng, Suru também franziu firmemente e ela estava levemente amedrontada em seu coração. Colocando de lado os estranhos métodos de Zuji Liuyun, apenas ser capaz de matar Levo Zui que o serviu por 3 anos, mostrou que em matança, Zuji era uma pessoa decisiva e cruel. Elder Suru, por favor afaste-se por um momento. Eu tenho algo que gostaria de dizer a Shu Feng apenas. Zuji Liuyun disse com um tom extremamente gentil e suas emoções não foram afetadas nem um pouco. Era como se consumir Levo Zui foi apenas um assunto bastante normal. Sim, senhor. Naquele instante, Suru hesitou um pouco, mas após pensar por um momento, ela ainda saiu. Embora Zuji Liuyun fosse bastante perigoso, já que ele fez tudo isso por Shu Feng, muito provavelmente, ele não dificultaria as coisas para ele. Também, quando ela se lembrou sobre os traços especiais de Shu Feng, ela também pôde adivinhar para que Zuji Liuyun queria Shu Feng. Elder Zuji, naquele dia, eu não sabia quem você era, então eu lhe ofendi. Por favor me perdoe. Shu Feng rapidamente se desculpou por aquele dia. Haha, Shu Feng, não precisa prender as coisas daquele dia em seu coração. Se eu realmente tivesse investigado, você não teria vivido até hoje.
Na verdade, a razão pela qual eu vim lhe procurar é para lhe aceitar como meu discípulo. Zhuge Linyun riu e suas palavras foram bastante diretas. Isso é verdade. Naquele instante, Shu Feng abriu sua boca em choque e ele sentiu que era extremamente difícil de acreditar. Espiritualistas mundanos. Shu Feng compreendia que eles eram um grupo de pessoas que possuíam habilidades especiais. Por exemplo, a técnica de formação espiritual era chamada de método mais forte de defesa. Após ele pessoalmente ver o poder da formação espiritual, ele queria ser capaz de usar tais métodos ainda mais. A coisa mais importante era que espiritualistas mundanos eram altamente considerados pelos poderes em todo lugar e eles eram convidados com altos preços. Contanto que ele se tornasse um espiritualista mundano, também significava que Shu Feng não precisaria se preocupar com recursos de cultivo. Em frente aos seus olhos, esse espiritualista mundano estava prestes a aceitá-lo como um discípulo. A boa sorte veio tão repentinamente e fez Shu Feng realmente sentir que tortas caíram do céu e o confundiu. Não fique tão feliz ainda. Para se tornar um discípulo meu, Zhuge Liuyun, você deve passar meu teste. Zhuge Liuyun gargalhou e disse: Mestre, não importa que teste seja, eu estou disposto a aceitar. Shu Feng colocou o joelho direito no chão e firmemente pagou seus respeitos ao seu mestre. Vendo um Shu Feng tão esperto, Zhuge Liuyun concordou com sua cabeça de satisfação. Ele tirou um velho livro de seu saco cósmico e o deu a Shu Feng. Este é o método de cultivação da técnica de formação espiritual. Se você puder compreender o estágio inicial do poder da formação espiritual, eu lhe aceitarei como meu discípulo. Obrigado, mestre. Vendo aquilo, Shu Feng regozijou e rapidamente pegou o velho livro. Não fique feliz tão cedo. Dentro de um mês, sem minha orientação, seria muito bom se você pudesse compreender 1/10 disso. Lembre-se. Se você não puder compreender 1/10 após um mês, não apenas não lhe aceitarei como meu discípulo, eu também lhe matarei. Haha, após falar aquelas palavras, Zhuge desapareceu no meio da estranha risada. Dentro do coração de Shu Feng, frieza subiu, porque ele pôde dizer que as palavras de Zhuge Liuyun não pareciam como uma piada. Capítulo 105, o background da família Go. A atual Suru estava passeando na floresta. Ela estava franzindo levemente enquanto pensava em algo. Shu Feng conseguiu a atenção de Zhuge Liuyun, mas ela não sabia se isso era uma coisa boa ou ruim. Elder Suru, eu tenho algo que quero discutir com você. Mas de repente, Zhuge Liuyun apareceu em frente a Suru sem fazer qualquer som. Naquele instante, Suru estava mais ou menos nervosa em seu coração. Ela estava com um tanto de medo enquanto encarava Zhuge Liuyun. Embora a força dele também estivesse no reino profundo, ele escondia seu poder muito bem. Ao menos, ela era incapaz de determinar que estágio a verdadeira cultivação dele estava. Porém, um fato inegável era que a força dessa pessoa excedia os 6 protetores da escola Dragão Ejar. Ele era publicamente reconhecido como o expert número 2 na escola Dragão Ejar. Elder Zhuge, se você tem algo, por favor vá em frente e diga. Suru organizou suas emoções e disse respeitosamente. Eu não quero saber que objetivo você tem ajudando Shu Feng. Mas, de agora em diante, você não pode segui-lo. Eu quero que ele encare desafios por si mesmo e apenas então ele pode crescer ainda mais rápido. Eu tenho certeza que você compreende o que quero dizer. Zhuge Liuyun disse gravemente e havia até mesmo um traço de ameaça em seu tom. Eu compreendo. Suru não ousou refutar de jeito algum. Milímetro, dê adeus àquele garoto e então faça o que for preciso fazer. Zhuge Liuyun balançou sua manga e desapareceu de onde estava. Seu tom era gélido e a diferença em atitude enquanto encarava Shu Feng era como os céus e a terra. Suru franziu fracamente enquanto encarava Zhuge Liuyun que agiu daquele jeito e ela estava bastante brava. Ela originalmente queria dizer algo, mas após pensar no que ele poderia fazer, ela engoliu suas palavras de volta à garganta. O atual Shu Feng estava sentando no mesmo local de antes.
Ele virou através do livro de técnicas de formações espirituais. De repente, ele virou sua cabeça e gargalhou: Elder Suru, obrigado por sua ajuda mais cedo. Vocês indivíduos com poder espiritual são realmente bastante assustadores. É simplesmente como se tivessem olhos em suas costas. Suru disse charmosamente enquanto mostrava milhares de diferentes tipos de elegância e ela era até mesmo bastante encantadora. Ela caminhou em frente a Shu Feng, sorriu levemente e disse: Mas não há necessidade de me agradecer. Foi Su Mei quem me confiou a cuidar de você. Isso sendo dito, você é bastante atrevido. Você até ousou desafiar Golo Yun e estabelecer uma aposta daquele jeito. Eu sequer sei se devo lhe elogiar por sua coragem ou repreender sua idiotice. Hehe. Shu Feng apenas coçou sua cabeça e riu tolamente, já que ele não sabia como responder. Milímetro. O que você está lendo? Vendo a risada de Shu Feng, Suru bastante perdida e ela não pôde deixar de lançar seu olhar em direção ao livro nas mãos de Shu Feng. Esta é uma coisa bastante impressionante. Com ela, eu posso me tornar um espiritualista mundano. Shu Feng abriu o livro e 3 grandes palavras, técnica de formação espiritual, apareceu em frente a Suru. Elder Zuji lhe aceitou como um discípulo. Suru estava incessantemente chocada. Sua linda pequena face instantaneamente mudou de cor e embora ela tivesse uma premonição, ela nunca teria pensado que Zuji Liuyun passaria a técnica de formação espiritual para Shu Feng tão cedo. Sabendo que Levo Zui praticamente vendeu sua vida para Zuji Liuyun por 3 anos inteiros e ainda não conseguiu nada. Ele até mesmo foi consumido por Zuji Liuyun no final. Porém, Shu Feng, que claramente encontrou Zuji Liuyun pela primeira vez, já conseguiu o método de cultivo da técnica de formação espiritual. A diferença era muito grande, não? Como seria tão fácil? Ele quer que eu compreenda o estágio inicial da formação espiritual em 1 mês. Mas este livro é bastante difícil e parece que não será um pequeno desafio. Shu Feng representou ter dificuldades, ondulando seus lábios. Ele não disse que se não pudesse passar o teste em 1 mês, Zuji Liuyun tiraria sua vida. Ele também não disse que após ele pegou algum jeito daquilo. Se ele não estivesse considerando sobre Suru que ainda estava aqui, ele certamente teria tentado. Você deve ter conseguido a boa sorte de sua vida passada. Se você puder se tornar discípulo de Zuji Liuyun, você deverá ser capaz de manter sua vida na batalha arranjada em 1 ano. Suru verdadeiramente se sentiu feliz por Shu Feng. Se Shu Feng pudesse se tornar um espiritualista mundano, seria uma divina ocasião feliz para a família dela. Afinal, a razão pela qual ela ajudou Shu Feng era por causa do poder espiritual de Shu Feng e porque a família dela precisava de uma pessoa como Shu Feng. Não? Daqui 1 ano, não apenas manterei minha vida, eu irei matá-lo. Shu Feng disse gravemente e determinação estava repleta em seus olhos. Vendo a séria expressão de Shu Feng, o coração de Suru foi assustado. Por seja qual razão, ela teve um estranho pensamento. Era como se daqui 1 ano, Shu Feng realmente poderia fazer o que ele disse. Especialmente após ele pessoalmente ver Shu Feng conduzindo a família Shu para matar seus odiados inimigos, ela olhou em Shu Feng de um jeito completamente diferente. A avaliação dela era: Shu Feng era muito impressionante. Embora ele tivesse apenas 15 anos de idade, a mente dele superava aqueles de mesma idade. Era até mesmo não inferior a ela e a parte mais importante era que os métodos dele eram cruéis o suficiente. Se ele continuasse desenvolvendo daquele jeito, as conquistas dele no futuro seriam imensuráveis. Ela até mesmo sentiu que não apenas a escola Dragão Ejar, mesmo entre a província Ejar pode não ser capaz de manter Shu Feng. Ele certamente permaneceria no topo das 9 províncias. Shu Feng, não subestime Golo Yun. A família dele tem controle sobre uma cidade de primeira classe. Na inteira província Ejar, aquela cidade é ranqueada entre as top 3. A força não é inferior à escola Dragão Ejar e pode até mesmo superá-la. A coisa mais importante é que o avô de Golo Yun tem relações muito próximas com a mansão regente Qilin.
Se algo de ruim acontecesse à família Go, a mansão regente Qilin não colocaria as mãos dentro das mangas, ignorando. Então, a batalha arranjada daqui um ano, você pode vencer contra Goluyun mas não pode matá-lo, senão mesmo Zhiliuyun não poderá protegê-lo. Quanto mais ela sentia que Shu Feng era valioso, mais Suru não queria que nada acontecesse a Shu Feng. Ouvindo aquelas palavras, Shu Feng também afundou em profundo pensamento. Ele não era uma pessoa ignorante, então embora ele realmente quisesse matar Goluyun, após saber que ele tinha um enorme background atrás de suas costas, ele não teve escolha senão pensar nisso. Senão mesmo que ele pudesse escapar seguramente, após sair, aqueles ao redor dele podem não ser capazes de escapar. Ele não queria que sua família carregasse as consequências após ele atrair problemas para si mesmo. Após aquilo, Suru conversou com Shu Feng por um momento e na maior parte era para aconselhá-lo a ser menos impulsivo. Algo sobre 10 anos não é longo tempo para a vingança de um homem. Era para deixar Shu Feng focar em cultivação e para não ter muita pressão. Se necessário, a família dela ajudaria e ao menos protegeria a vida de Shu Feng. Após ouvir aquelas palavras, Shu Feng pôde secretamente compreender que a família de Suru também controlava uma cidade de primeira classe e a força deles também era extremamente forte. Então, ele já adivinhou por que a cidade púrpura dourada teve uma atitude tão anormal. Certamente foi por causa de Suru. Porém, ela não mencionou sobre isso, então ele não perguntou. Após Suru sair, Shu Feng retornou à família Shu. Após fechar as portas de seu quarto, ele começou a estudar seriamente a técnica de formação espiritual. A coisa que mudaria seu destino. Capítulo 106, Espaço Espiritual Mundano. O poder da formação espiritual. Apenas usável pelos espiritualistas mundanos, porque pessoas normais não tinham jeito de sequer tocá-las. O poder da formação espiritual. Não era um poder deste mundo. Vinha do mundo dos espíritos, um mundo misterioso. Espiritualistas mundanos usavam seu próprio corpo para conectar ao mundo dos espíritos e extrair o poder da formação espiritual em seu corpo antes de usá-la. E para serem capazes de conectar ao mundo dos espíritos, devem usar seu próprio poder para criar um espaço espiritual mundano em seu mundo espiritual. Contanto que um espaço espiritual mundano fosse criado, eles poderiam abrir os portões em direção ao mundo dos espíritos e usar o poder das formações espirituais. Então, o que Shu Feng precisava era condensar seu poder espiritual e criar o espaço espiritual mundano. Aquele era um método que requeria extrema habilidade. Eles teriam que ter controle suficiente sobre seu poder espiritual e também consumiria bastante poder espiritual. Era um processo extremo. Era como construir uma casa com poder espiritual como matéria-prima. A força de controle sobre seu poder espiritual determinava a qualidade daquela casa sobrescrito em uma. Porém, justo quando Shu Feng foi capaz de usar aqueles métodos e entrou em seu mundo espiritual para criar seu próprio espaço espiritual mundano, ele descobriu com espanto que dentro de seu mundo espiritual, já havia um espaço espiritual mundano construído. O que é isso? Naquele momento, Shu Feng já havia entrado em seu próprio mundo espiritual. Era um vasto e infinito mundo e era como se ele estivesse entre as estrelas no espaço. Porém, as luzes vagando ao redor dele não eram estrelas. Eram fios de gás flutuante. Shu Feng pôde caminhar no ar e vaguear em qualquer lugar no mundo o quanto ele desejasse. Ele poderia alcançar qualquer canto e tudo estava sob sua posse. Em frente a ele, não longe de Shu Feng, um enorme palácio apareceu. Era extremamente bonito com cores brilhantes e luzes deslumbrantes como se fossem feitas por cristais. A forma era bastante estranha também. Era indescritível, mas era uma visão bem bizarra que assentava entre seu vasto mundo espiritual esticava-se e o fim não poderia ser visto, como se ele tivesse entrado em outro mundo. Shu Feng acreditava que era o seu espaço espiritual mundano. Porém, ele não pôde entender como o ilimitado espaço espiritual mundano apareceu em seu próprio mundo espiritual. Quanto poder espiritual era necessário para criar um espaço espiritual mundano como esse?
Quão perfeito o controle de alguém teria que ser para criar aquilo? Ao menos, era impossível para ele fazer isso. Oi, o que você está pensando? Por que você não está vindo, seu maldito? Quanto tempo você vai me fazer esperar? Justo quando Shu Feng estava perdido, uma doce voz repentinamente soou no espaço espiritual mundano. Era bastante agradável de ouvir e era a voz mais amável que Shu Feng já ouviu. Porém, após aquela voz soar, Shu Feng ficou grandemente chocado, porque ele já ouviu aquela voz antes. Ele ouviu quando ele pensou que estava sonhando. Então tudo era real. Shu Feng sentiu que era inconcebível, mas ele ainda pulou direto no espaço espiritual mundano. O espaço espiritual mundano parecia como um palácio do exterior, mas era melhor dizer que era uma alta torre que perfurava os céus. Não haviam portas, porém, Shu Feng podia atravessar as paredes e entrar. Após Shu Feng entrar, ele rapidamente perdeu a habilidade de caminhar onde ele desejasse e a habilidade de cruzar o horizonte, enquanto ele firmemente aterrissou no chão. Shu Feng viu a cena em frente a ele antes. Uma parede como cristal que estendia sem ver o fim. Em uma certa parede, havia uma estranha grande porta. No topo dessa porta haviam camadas de correntes e terrível aura emanava dela. A coisa mais importante era que perto, havia um enorme ovo preto. Naquele momento, era como um tagarela enquanto gritava sem parar em Shu Feng. Não era aquilo tudo o que Shu Feng viu naquele dia em seu sonho. Porém, Shu Feng sabia que ele não estava no reino dos sonhos. Era seu espaço espiritual mundano. Ah, Shu Feng idiota, você finalmente entrou de novo. Você é muito estúpido, muito estúpido. Você sabe quanto tempo eu esperei por você? 15 anos. Maldição. Desgraçado. Milímetro, suas habilidades de compreensão são ruins, certo? Elas são simplesmente horríveis. Aquela voz que era agradável de ouvir soou incessantemente de dentro do enorme ovo preto. As palavras estavam em desordem e ainda elas eram bastante agradáveis de ouvir. Era como uma criança que era difícil de se lidar. Mas a coisa mais importante não era que ela apenas sabia o nome de Shu Feng, ela até mesmo disse que aguardou 15 anos inteiros por Shu Feng. Aquilo fez Shu Feng se sentir infinitamente chocado. O que é você? Como você sabe meu nome? Shu Feng questionou enquanto ele avaliava o ovo preto à distância e não se aproximou. Você é o que é você? Você pode me chamar de Milady Rainha. Milady Rainha, ou o que é? Eu sobrescrito 2 compartilhei sua visão e sentidos de audição em seu mundo espiritual. Eu experimentei tudo que você experimentou em todos estes anos. Como eu nem mesmo saberia como você é chamado. Eu até mesmo sei tudo que você fez. Dentro do ovo preto, uma voz descontente soou. Em meu mundo espiritual. Você disse que esperou em meu mundo espiritual por 15 anos. Como você entrou em meu mundo espiritual? Shu Feng estava bastante perplexo. Como eu deveria saber? Quando eu acordei, eu estava em seu mundo espiritual. Eu estou até mesmo selada por essa maldita formação espiritual e sequer posso me mover. É bastante provável que foram seus malditos pais que fizeram. O ovo preto continuou gritando. Então você sabe quem meus pais são? Quais são os nomes deles? De onde eles vêm? Onde eles estão agora? Shu Feng questionou de perto. Eu até mesmo queria lhe perguntar sobre isso. É melhor você não me deixar saber quem são eles, senão eu os farei pagar o preço. Eles ousaram me selar em seu fétido mundo espiritual. Maldição! Embora a voz fosse bastante agradável, Shu Feng pôde ouvir que o ovo preto que chamava a si mesmo de Milady Rainha estava bastante brava naquele momento. Ele pôde até mesmo ouvir o interior do ovo preto rangendo os dentes. Então meus pais construíram esse espaço espiritual mundano para mim. Ouvindo as palavras do ovo preto, Shu Feng também afundou em pensamento profundo. Baboseira! Se alguém não construiu para você, você construiu então. Poderia você sequer construir um espaço espiritual mundano tão impressionante?
O ovo preto insultou Shu Feng. Então a pessoa que me ajudou a construir este espaço espiritual mundano deve ser bastante forte e ele também seria um espiritualista mundano. Shu Feng perguntou. É claro que a pessoa que foi capaz de criar este espaço espiritual mundano era forte. Espere, o que você quer dizer? Você está dizendo que eu sou muito fraca. Deixe-me lhe dizer. Se não fosse por eu estar ferida, ninguém poderia me selar. Não importa quão forte a pessoa que lhe ajudou era. Contanto que eu saiba quem é essa pessoa, eu o farei pagar o preço. Eu irei. Egg sobrescrito 3, eu nunca menosprezei você. Eu estava apenas curioso. Curioso? O que há para ficar curioso? Espere. Egg. Você é Egg. Você é um ovo de uma galinha. Ovo de cão. Maldito. Você precisa me chamar de Milady Rainha. Ponto. Ou que é Egg? Você pode me dizer qual é seu nome? De onde você vem? Vá à merda. Nem pense em tentar conseguir informação de mim. Shu Feng originalmente queria ver se ele poderia conseguir algo do ovo preto, mas depois, ele descobriu que ela respondia com 3 não sei para cada questão. Ela mantinha a boca bastante fechada também e não estava disposta a revelar sua identidade. Porém, Shu Feng sentiu que se alguém a selou intencionalmente em seu mundo espiritual, deve ter havido algum significado oculto. Ao menos, aquela pessoa não o feriria, senão, com os métodos daquela pessoa, poderia ter o matado antes. Porque eles o ajudariam a construir um espaço espiritual mundano e então selar algo que pudesse o ferir. Seria simplesmente um desperdício de esforço. Então, Shu Feng determinou que aquela pessoa não iria feri-lo. Ao invés, eles o ajudariam. Ele sentiu que muito provavelmente foram atos de sua família. Capítulo 107, Desfazendo o selo. Após saber tudo aquilo, havia um indescritível aconchego no coração de Shu Feng, porque ele sabia que sua família não o abandonou. Ao invés, eles já criaram uma robusta fundação para ele. Ele sentiu que houve razões para sua família o deixar. Ele tinha que saber aquela razão, ele tinha que encontrar sua família, seus pais, para descobrir o que realmente aconteceu. Oi, 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 o que você está pensando? Apresse-se e me libertei. Vendo que Shu Feng submergiu em contemplação, o ovo negro começou a berrar. Eu digo. Você está subestimando minha inteligência ou superestimando a sua? Seu ressentimento é tão pesado. Se eu lhe deixar sair, eu estaria procurando a morte. Shu Feng ferozmente lançou um olhar e não deu mais atenção a ela. Ele sentou de pernas cruzadas e começou a organizar os pensamentos em seu cérebro para se conectar com o poder de formação espiritual. Oi, Shu Feng, seu garoto fedido. Você ousa me ignorar. Maldito, você quer conectar com o poder de formação espiritual, certo? Eu posso lhe ensinar. Você ainda quer derrotar aquele Golo Yun? Eu posso lhe ajudar. Rei. O ovo preto começou a tremer violentamente como se estivesse com medo de Shu Feng não se importar com ela. Você realmente pode me ajudar a conectar com o poder de formação espiritual? Shu Feng olhou com suspeita e não é como se ele quisesse a enganar em algo, mas ele tentou se conectar há pouco. Apenas então ele soube que mesmo se o espaço espiritual mundano estivesse construído, ainda era muito difícil de conectar com o poder de formação espiritual. É claro que eu posso. Você acha que eu sou apenas para exibição? Neste momento, o poder da formação espiritual já está dentro do espaço espiritual mundano. Apenas não está o deixando usá-lo. Se você usar seu poder espiritual para se conectar, você precisará procurar um por vez e compreender pouco a pouco. Isso consumiria vários dias de seu tempo e você seria capaz apenas de se conectar a uma pequena porção do poder de formação espiritual. Porém, eu tenho um encantamento aqui. Contanto que você use este encantamento, você será capaz de usar o poder da formação espiritual. É claro, o quanto você pode usar ainda dependerá em sua força pessoal, porque a força do poder de formação espiritual é igual à força de seu poder espiritual.
O ovo negro explicou. Encantamento. Não seria o encantamento que vai desfazer seu selo, certo? Shu Feng não acreditava no que o ovo negro disse. Oi, 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 do que você tem medo? Este é o seu próprio mundo espiritual e tudo é controlado por você. Eu não tenho jeito de lhe ferir. Também, eu lhe disse que fui selada. Não apenas meu corpo ficou presa por essa coisa maldita, minha cultivação também ficou restrita. Minha força atual é longe da sua. Se não, porque eu precisaria de você para me ajudar a desfazer esse selo. Eu já teria quebrado essa coisa. O ovo negro estava um pouco furioso. Shu Feng pensou sobre o que o ovo negro disse e ele sentiu que não era irracional. Ele então perguntou, me diga o encantamento e me deixe ver se é útil. Ah! Você quer pegar isso de graça? Uma voz de desdém veio do ovo negro. Então o que você quer para me dizer o encantamento? Muito simples. Me ajude a desfazer este selo. Nem pense nisso. Ei! Você é sequer um homem. Por que você é tão covarde? Eu já disse que meu cultivo foi selado e não tenho jeito de feri-lo. Além do mais, este é seu próprio mundo espiritual. Não tente me enganar. Este espaço espiritual mundano é extremamente bizarro e sequer é controlado por mim. Ou então, porque não posso usar o poder da formação espiritual. Porque eu ainda preciso conectar. Idiota, idiota, idiota sobrescrito uma. Eu juro pelos céus, eu não irei lhe ferir, ou o que? Na verdade, eu sou uma pessoa bastante gentil. Eu acabei de ouvir uma certa pessoa dizer que é melhor não saber quem a selou neste lugar, senão ela deixaria aquela pessoa pagar o preço. É apenas necessário aquela pessoa pagar o preço, mas sem tirar nenhuma vida, ou o que? Se você fosse eu, após ser fechado em um lugar por 15 anos, sem nada para comer ou beber, sem até mesmo uma pessoa para conversar, não teria você algum ressentimento também? Embora você fosse bastante oprimido e ofendido pela família Shu, ao menos alguém pôde oprimir você. Quanto a mim, mesmo se eu quisesse ser oprimida eu não podia. Eu sempre estive esperando por você aqui atentamente. Quando você finalmente entrou após tantas dificuldades, você não está disposto a me ajudar a sair. Você é simplesmente um super incomparável grande maldito. Falando até aqui, sons de pranto vieram de dentro do ovo negro. Uma voz tão doce chorou tão tristemente e era tão insuportável. Especialmente após ouvir aquelas palavras, o coração de Shu Feng não pôde deixar de amolecer. Após cuidadosa ponderação, Shu Feng sentiu que ela não estava sem razão. Então, ele perguntou, como eu posso lhe ajudar a desfazer o selo? Você não pode desfazer o selo em meu corpo, mas você pode me ajudar a quebrar esta coisa, então ao menos eu posso ganhar liberdade em seu mundo espiritual. O método de quebrar é bastante simples. Você precisa apenas usar seu poder e fortemente dar uma pancada. Tão simples. Shu Feng estava um pouco em dúvida. É tão simples. Se você não acredita em mim, então apenas tente, ou o que? Dentro do ovo negro veio uma voz que era como a de uma criança mimada. Tudo bem. Afaste-se o quanto puder para que minha pancada não lhe machuque. Shu Feng caminhou em frente ao ovo negro e a princípio, ele usou seu poder espiritual para investigar. Ele descobriu que o ovo negro era bastante estranho e ele não pôde ver através naquele momento. Enquanto ele rangia seus dentes, de repente, Shu Feng lançou seu punho. Com um bang, uma rachadura apareceu no ovo negro. Incontáveis pequenas fissuras apareceram e começaram a se espalhar. Asterisco creca o asterisco. As fissuras rapidamente se estenderam e começaram a criar sons claros. O estranho ovo negro realmente foi quebrado com um soco de Shu Feng e pedaços começaram a cair. No final, o enorme ovo negro foi cortado em dois e dividido. Ao mesmo tempo, uma bela figura sobrescrito 2 também apareceu em frente aos olhos de Shu Feng. Era uma jovem garota com pele branca como a neve do inverno e ainda um brilho rosado era emitido de sua pele.
Com um único olhar, poderiam dizer que a pele dela era tão macia e realmente fazia as pessoas quererem sentir. Porém, em frente a ele, a coisa que Xu Feng mais ficou atraído era a face desta garota. Na perfeita face tinha um par de grandes olhos brilhantes. Dentro das pupilas pretas, era como se houvesse um rio de estrelas e eram ambos profundos e cativantes. Sob seus lindos olhos tinha um nariz delicado. Sob seu nariz tinha uma pequena boca macia e rosada. Seus lábios levemente estendiam e era encantadoramente bonito e extremamente sedutor. O cabelo preto dispersava em seus ombros brancos de neve e era bastante sedutor. Sua figura poderia ser chamada de perfeita, curvando onde necessário e era muito bem desenvolvido. O vestido dela era bastante especial também. Era tecido junto a penas negras e embora ninguém soubesse que penas eram extremamente bonitas. Especialmente quando o vestido negro era extremamente curto. Revelava ombros brancos como a neve no topo, pernas brancas como a neve embaixo, e a alternância entre preto e branco a fazia parecer como uma fada. A beleza vinda dela poderia sufocar pessoas. Linda. Ela era extremamente linda. Ela era simplesmente a mais bela mulher que Xu Feng viu em sua vida. Se fosse dito que as irmãs Suru e Sumei pudessem destruir uma cidade com sua beleza, a aparência desta garota absolutamente poderia atordoar todas as coisas vivas. Capítulo 108 – Dois monstros. Em que você está olhando? Se você já é tão lascivo em uma idade tão jovem, o que aconteceria quando você crescer? A garota piscou enquanto ela lançou seu olhar de desdém em direção a Xu Feng. Você está errada. Não é chamado lascívia. Isso é chamado apreciação. Xu Feng limpou a boca e apenas então ele descobriu que estava babando. Tch, pouquíssimas razões você tem. A garota lançou outro olhar em Xu Feng. Então, os cantos de sua boca fracamente subiram e o incomparável doce sorriso floresceu. O sentimento de liberdade é ainda o melhor. A garota se tornou bastante feliz e primeiro, ela espalhou seus braços e girou ao redor onde ela permanecia, então ela começou a correr em todo lugar no espaço espiritual mundano. Ela era como uma criança que apenas queria ter diversão, mas na realidade, ela era mais como um pássaro que ganhou liberdade. Jovem Lady, eu me pergunto como deveria lhe chamar. Xu Feng perguntou. Que Lady? Me chame de Milady Rainha. A garota corrigiu. Milady Rainha. Você é claramente apenas uma garotinha. Me diga como eu lhe devo chamar, senão eu irei lhe chamar de Egg. Xu Feng maldosamente sorriu e disse. Maldito? Você é Egg. Sua família inteira são Eggs. A garota esticou sua pequena língua em direção a Xu Feng e puxou sua face. Agora, aquilo se chamava ser malcriada. Não fosse porque ela esperou 15 anos em seu próprio mundo espiritual e já ter ganho inteligência madura 15 anos atrás, Xu Feng realmente suspeitaria que ela ainda era uma pequena pirralha. Oi, Egg, ser um humano significava que você precisa ser honesta. Não é hora de me dizer o encantamento para condensar o poder de formação espiritual. Eu não sou humana, então isso significa que eu não preciso ser honesta. Você, Xu Feng ficou sem palavras. Ele já viu pessoas sem vergonha antes, mas ele raramente viu alguém mais sem vergonha do que ele, então ele nunca pensou que perderia para uma pequena garota hoje. Haha, tudo bem. Embora eu não seja humana, eu sou bastante honesta. Que tal isso? De agora em diante, contanto que você prometa me chamar de Milady Rainha, eu lhe contarei o encantamento. Milady Rainha. Xu Feng gritou firmemente. Maldito! Você realmente não tem nenhuma integridade. A garota lançou um olhar em Xu Feng e então disse frases em uma linguagem em que Xu Feng não compreendia. O momento que ela começou a falar, Xu Feng pôde sentir dentro do espaço espiritual mundano, incontáveis gases estranhos que apareceram e começaram um redemoinho ao redor da garota. Vá! Repentinamente, a garota usou seu dedo para apontar em Xu Feng e o gás subiu no corpo de Xu Feng. Poder de formação espiritual.
Naquele instante, Shu Feng descobriu que o estranho gás transparente era o poder de formação espiritual. Apenas eu posso usar o encantamento. Mas, contanto que eu esteja aqui, o poder de formação espiritual será disponível para você usar. Após transmitir o poder de formação espiritual no corpo de Shu Feng, a garota sorriu orgulhosamente. Milady Rainha, você é bastante impressionante. Antes, você disse que pode me ajudar a derrotar Golo Yun. Eu me pergunto como você planeja fazer isso. Shu Feng gargalhou e perguntou. É claro que eu posso lhe ajudar. Contanto que você se torne um qualificado espiritualista mundano, você será visto como um convidado em todo lugar e incontáveis pessoas lhe darão benefícios. Embora eu não saiba o que é a coisa em seu Dantian, aquela coisa pode lhe ajudar a refinar rapidamente medicina espiritual. Com isso, sua velocidade de cultivo será bastante rápida. Porém, se você quer que as pessoas lhe vejam como um convidado, você precisa fazer coisas por elas. Então, o que você precisa neste momento é se tornar um qualificado espiritualista mundano. A garota explicou. Um qualificado espiritualista mundano. Como alguém pode ser considerado como um qualificado espiritualista mundano? Shu Feng perguntou. Para a maioria das pessoas, eles veem a si mesmo como espiritualistas mundanos contanto que eles sejam capazes de usar o poder da formação espiritual, capazes de lançar feitiços de formações espirituais e capazes de criar formações de defesa. Mas na realidade, essas pessoas não podem ser contadas como um espiritualista mundano. Um qualificado espiritualista mundano não apenas precisa compreender os mais fortes métodos de defesa, eles também precisam compreender os mais fortes métodos de ataque. Aqueles que usam formações espirituais para defesa e espíritos mundanos para ataques são verdadeiros espiritualistas mundanos. Após ouvir as palavras da garota, Shu Feng estava bastante animado. Ele finalmente sabia os usos da garota. Ela era uma instrutora que o ensinou como se tornar um espiritualista mundano. Eu sei o que são formações espirituais, mas o que são espíritos mundanos? Shu Feng perguntou animadamente. O poder da formação vem da energia do mundo dos espíritos e é como a energia espiritual, poder origem e poder profundo do mundo humano. Quanto aos espíritos mundanos, eles são organismos que vêm do mundo dos espíritos sobrescrito uma. Eles possuem poderes extremamente fortes e eles podem residir dentro de seu corpo. No qual também significa que se houver um espírito mundano do reino profundo disposto a lhe servir, não importaria se você estivesse no 8º nível do reino espiritual. Você seria um expert do reino profundo com ele lhe protegendo. A garota explicou. É tão forte assim. O que eu preciso para ser capaz de conectar com um espírito mundano? Há espíritos mundanos nesse espaço espiritual mundano também. Shu Feng começou a olhar em todo lugar e tentou encontrar até mesmo uma silhueta de um espírito mundano. É claro que não. Espíritos mundanos vivem no mundo dos espíritos. Com seu atual poder espiritual, você não tem jeito de conectar a ele. Sem mencionar você, até mesmo aquele Elderzo de cara de bunda não pode fazer um espírito mundano o servir. Na realidade, ele não pôde sequer ser contado como um verdadeiro espiritualista mundano. A garota disse com desprezo. O que? Mesmo Elderzo não pode fazer. Shu Feng estava um pouco sem palavras. O poder espiritual do Elderzo era certamente muito mais forte do que o dele. Se Elderzo não pudesse fazer isso, ele tinha uma esperança ainda mais distante. Não precisa ficar tão desencorajado. Alguém preparou um enorme presente para você. Eles pegaram ao menos 2 espíritos mundanos e aprisionaram dentro de seu espaço espiritual mundano. Repentinamente, a garota sorriu. Verdade. Onde estão os espíritos mundanos? Shu Feng entendeu o significado da garota. Sem dúvidas, foi sua família que preparou os espíritos mundanos para ele. No momento, há 2 espíritos mundanos. Um é bastante forte, o outro é bastante fraco. Porém, nenhum deles estão dispostos a lhe servir por nada. Então, eu quero saber, em qual você está interessado no momento.
A garota deu uma risadinha enquanto olhava em Shu Feng. Vamos falar sobre o mais fraco. Shu Feng pensou um pouco e sentiu que era mais apropriado controlar o mais fraco. O mais fraco está atrás daquela enorme porta. A garota apontou seu dedo em direção à porta que estava emitindo uma terrível aura. Há um espírito mundano aprisionado atrás dela. Shu Feng não pôde deixar de engolir sua saliva. Embora ele nunca tivesse visto o tão chamado espírito mundano, ele sabia que o espírito mundano lá era certamente bastante horripilante. Exato? O que você acha que foi aprisionado lá atrás? Aquele espírito mundano é extremamente violento e certamente não serviria a você. Embora eu disse que ele é bastante fraco, não é fraco para você. Se você o liberar, seu poder espiritual não será capaz de controlá-lo. Iria tomar o seu corpo e com seu corpo como um médium, continuaria vivendo no mundo humano. Com o temperamento dele, suas 9 províncias provavelmente seria destruída por ele. É tão forte. Um monstro tão assustador assim está aprisionado em meu corpo. Shu Feng estava atordoado. Porém, quanto mais ele pensava, mais impressionante ele sentia que a família dele era. Não apenas eles forçaram o imensuravelmente forte homem em insanidade e o fez perder a mente, eles até mesmo colocaram um monstro que poderia destruir as 9 províncias com seu corpo. Talvez aquilo era um pouco impressionante demais. Mas justo naquela hora, Shu Feng de repente se lembrou do que aquela garota disse. O monstro que poderia destruir as 9 províncias era o mais fraco. Isso também significava que havia um monstro mais assustador. Pensando até aquele ponto, suor frio não pôde deixar de se formar, ambos seu cabelo e ossos estavam aterrorizados e ele nervosamente checou ao redor da área. Porém, ele descobriu que além da grande porta, não havia outro lugar que aprisionasse monstros. Onde está o outro? Onde está o extremamente forte? Shu Feng perguntou tensamente. Ré. Ouvindo a questão de Shu Feng, a garota sorriu estranhamente, apontou em si mesma e disse: o forte já foi liberado por você. Capítulo 109 Eu sou realmente forte. É você. Shu Feng estava grandemente alarmado. Com um ush, ele saltou vários metros para trás. Após impor uma distância entre a garota, Shu Feng usou seu poder espiritual para observar o cultivo da garota. Porém, ele descobriu que ela tinha uma aura normal e ela não parecia ser uma pessoa que cultivasse. Ele ainda não ousou ter nenhum traço de descuido. Embora ela fosse absolutamente bela e parecesse completamente inofensiva, ela não era humana. Ela era um espírito mundano. Um monstro que não precisava comer ou beber e pôde esperar no mundo espiritual de Shu Feng por 15 anos. Apenas os céus sabiam como ela fez aquilo. Haha, eu sou tão assustadora. Vendo o amedrontado olhar de Shu Feng, a garota cobriu sua boca com sua mão e deu uma risadinha. Você estava zoando comigo. Vendo a garota que balançava para trás e para frente da risada, Shu Feng franziu e sentiu que ele pode ter sido enganado. Por que eu iria zoar com você? Eu não pareço tão forte. Eu vou te avisar, é melhor você não me enfurecer, senão irei comer você. Asterisco de repente, Shu Feng se atirou à frente e chegou atrás da garota como um raio. Ambas suas mãos de repente se estenderam, agarraram o pulso da garota, os colocou atrás das costas dela e a empurrou ao chão. Ah, o que você está fazendo? Me deixe ir. A garota entrou em pânico. Enquanto ela gritava acidamente, ela se contorceu. Porém, a pequena força dela era simplesmente insignificante para Shu Feng e não fez nada. Swag fétida, você estava me enganando. Vendo que a garota realmente não tinha nenhuma cultivação, o coração tenso de Shu Feng finalmente se acalmou. Maldito! Me solte, senão eu não irei lhe perdoar. Oh! Você ainda ousa resistir. Se eu não lhe der uma lição, você realmente não saberá quem é o mestre aqui. No calor do momento, Shu Feng levantou sua mão e bateu de leve em direção ao fundo bem desenvolvido da garota. Ah, quando a mão de Shu Feng desceu, um grito de tremer céu e terra soou.
Originalmente, Shu Feng queria apenas dar à garota uma lição e dar apenas uma palmada de leve. Porém, ele não controlou bem e a palmada se tornou em um agarrão. Embora não parecesse significante, o sentimento era incrível. Embora fosse separado pelo vestido de penas negras, ainda sentiu como se ele tivesse tocado a pele macia e suave dela. Entre a maciez e flexibilidade e entre a flexibilidade e maciez. Simplesmente aqueceu seu corpo inteiro em fogo. Ele desejou parar e ainda não pôde e Shu Feng não pôde suportar deixar. Maldito! Você ousa tirar vantagens de mim. Eu irei te matar. A garota estava completamente enraivecida. Sua face branca como a neve ficou vermelha como uma maçã. Entre seus olhos, o fogo da raiva se acendeu e era como se fosse se espalhar. Um engano. Aquilo foi absolutamente um engano. Não foi intencional. Shu Feng ainda era jovem e ser olhado daquele jeito por uma garota, ele se sentiu levemente envergonhado enquanto ele soltou suas mãos com uma face vermelha. Eu vou matar você. Justo quando ele soltou, a garota de repente virou e com presas e garras, ela saltou em direção a Shu Feng com sede de sangue. Vendo aquilo, Shu Feng entrou um pouco em pânico. No instante que o olhar dele encontrou com o da garota, ele sentiu uma perigosa aura e ele subconscientemente estendeu suas mãos e agarrou no pulso dela novamente. Ele então a empurrou abaixo novamente, mas ele usou muita força e como um faminto tigre saltando em direção ao alimento, ele empurrou seu corpo inteiro junto ao dela. Ah, seu desgraçado, o que você quer fazer comigo? Naquele instante, a garota gritou bem alto, porque enquanto ela foi empurrada por Shu Feng, ela sentiu um objeto anormal encostando acima dela. Ela pensou em algo instantaneamente e ela estava profundamente com medo que Shu Feng fizesse coisas más a ela, então ela pôde apenas ir com o plano de lamentável e fraca. Desculpe, reações naturais. Shu Feng também reagiu e ele sabia que sem intenção, ele fez uma coisa vergonhosa. Ele rapidamente afastou-se dela, porém, ambas suas mãos ainda estavam pressionando na garota e ele tinha medo que ela fosse saltar em direção a ele novamente. Maldito! Ninguém nunca ousou me tratar desse jeito. Você está morto? Justo quando Shu Feng se afastou, a garota berrou novamente e era perceptível que Shu Feng realmente tocou o limite. Swag fétida. Você realmente oprime o fraco e teme o forte. Eu lhe dei face agora há pouco e você ainda ousa me ameaçar. Você acredita que se você me ameaçar de novo, eu lhe pegarei? Shu Feng ameaçou com palavras maliciosas. Porém, o atual Shu Feng sequer ousava olhar diretamente nos olhos da garota porque após fazer tudo aquilo, o corpo de Shu Feng realmente aqueceu e ele quase perdeu controle. Não fosse porque ele estava preocupado sobre ela não ser humana e certos efeitos prejudiciais após fazer sexo, talvez Shu Feng realmente teria pressionado a garota abaixo e sentido o maravilhoso gosto de mulher. Você ousa? Se você ousar fazer estas coisas a mim, eu irei auto-explodir e lhe derrubar junto a mim. A garota rangeu seus dentes e entre seus olhos, eles estavam repletos de resoluta determinação. Eu estava brincando. Você devia entender que, eu, Shu Feng, não sou esse tipo de pessoa. Vendo aquilo, Shu Feng ficou com falta de confiança. Embora a garota realmente não tivesse nenhuma cultivação, ele sentiu que ela não estava brincando, então ele pôde apenas deixar ela ir enquanto sorria suavemente. Asterisco justo naquele momento, a garota agarrou o braço de Shu Feng e deu uma enorme mordida. Vendo aquilo, Shu Feng originalmente quis gritar porque realmente pareceu que ela arrancaria um pedaço de carne. Porém, após a mordida, Shu Feng relaxou completamente. A garota não tinha nenhuma cultivação e depois de tudo, Shu Feng estava no 8º nível do reino espiritual. Por causa do raio divino se alojando em seu dantian, sua energia espiritual era extremamente forte e corria através de seu corpo inteiro, fazendo seu corpo parecer como se fosse feito de tendões de aço e ossos de ferro. Após a garota morder, não machucou nem coçou e ele sequer pode sentir nada. Ah, seu maldito!
Seu braço é feito de ferro. Realmente, após a mordida, a garota cobriu seus lábios vermelhos com sua mão e começou a berrar. Não apenas ela foi incapaz de morder Xu Feng, os dentes dela se tornaram extremamente doloridos por causa daquilo. Por quaisquer razões, vendo as lágrimas brilhantes escorrendo dos olhos da garota, o coração de Xu Feng sentiu azedo e machucou como se houvesse agulhas apunhalando. Era a primeira vez que ela teve um sentimento de uma criança. Ou que Egg, eu estava errado, ou que quem mandou me enganar? Embora ele não soubesse de onde aquele sentimento vinha, Xu Feng não queria ver aquela garota chorar. Então, ele rapidamente admitiu os seus erros e pediu desculpas enquanto falava, persuadia a garota como se estivesse persuadindo uma criança. Naquele tópico, a garota chamava a si mesma como rainha e realmente parecia que tinha profunda experiência sobre o mundo, e ainda, o temperamento dela realmente parecia com o de uma criança e após algumas palavras de Xu Feng, tudo ficou bem. Seu maldito! Como eu lhe enganei! Eu realmente sou forte, mas é que meu cultivo foi selado por alguém. A garota tinha uma face ofendida, parecia não querer que Xu Feng desacreditasse nela. Você sabe como desfazer seu selo. Xu Feng franziu firmemente e estava um pouco preocupado. Eu não sei. A garota balançou sua cabeça. Bom? Xu Feng deu uma respirada de alívio. Maldito! A garota berrou e saltou em direção a Xu Feng novamente. Capítulo 110, Contrato de Conexão Espiritual. Após todo o contato sobre o corpo dela, Xu Feng confirmou que a garota não o ameaçava de jeito nenhum. Ao invés, era a garota que estava em uma posição perigosa. Afinal, ela era extremamente linda e estava aprisionada no mundo espiritual sem chance de escapar. A parte mais importante era, enquanto estava no mundo espiritual, Xu Feng era capaz de tocá-la e senti-la. Era simplesmente aprisionar uma incomparável beldade dentro de seu corpo. Ela era até mesmo tão leve, macia, fácil de pressionar. Mas felizmente, Xu Feng não era aquele tipo de pessoa, senão... Oi, maldito, o que você está pensando? Vendo Xu Feng que continua olhando nela com um sorriso maligno no canto de sua boca, a garota berrou. Digo, Egg. Você disse que contanto que você e eu combinássemos em você poderia me ajudar a derrotar Golo Yun. É verdade. Xu Feng riu enquanto ele disse, mas sua risada era bastante perversa. Morra. Ninguém combinaria com você. A garota rangeu seus dentes de raiva e fumaça saiu de suas orelhas. Seu par de olhos arredondados estavam encarando ele, mas não importa como ele visse aquilo, ela ainda era fofa e pedia por encorajamento. Era verdade que quando uma pessoa alcançasse um certo reino de beleza, mesmo que eles fizessem quaisquer expressões insuportáveis, ainda seriam um tipo de beldade. Olhe. Você não disse que contanto que... Seu maldito. É residir, não combinar. Residir. Como você faz isso? Xu Feng estava bastante curioso. Contanto que você e eu estabeleçamos um contrato de conexão espiritual, eu serei capaz de compartilhar o mundo espiritual com você. Também, enquanto você estiver disposto, eu posso entrar em seu corpo e enviar meu poder para você. Porém, já que minha atual cultivação está completamente selada e eu não sei como desfazer, eu posso apenas iniciar do fundo. Então, se você quer minha ajuda, você precisa me ajudar a cultivar. Contanto que você possa me ajudar a entrar no reino profundo em 1 ano, naturalmente, você será capaz de lutar contra Golo Yun. A garota explicou. O que? Ajudar você a cultivar. O tempo que eu gastar lhe ajudando a alcançar o reino profundo, provavelmente seria o suficiente para eu alcançar o reino celestial. Xu Feng disse depressivamente. É até mesmo possível para você alcançar o reino celestial em 1 ano. Até alcançar o reino profundo seria difícil. Mas, se você estiver disposto a me ajudar, sem dúvidas, eu posso alcançar o reino profundo em 1 ano. Também, minha cultivação não irá perturbar sua cultivação.
Ao invés, me ajudar a cultivar aumentará até mesmo sua técnica de formação espiritual. A garota curvou seus lábios e disse: Isso é verdade. Shu Feng tinha dúvidas. É claro. A garota estava bastante confiante. Me diga como eu posso ajudá-la. Shu Feng perguntou. Não há lanche grátis no mundo e espíritos mundanos não serviram vocês humanos de graça. A razão pela qual espiritualistas mundanos podem ganhar o poder de espíritos mundanos é porque eles precisam fornecer energia nascente para os espíritos mundanos. Energia nascente. O que é isso? Em seu mundo, todos os cultivadores terão energia nascente. Seja vivo ou morto, contanto que o corpo não seja exterminado, a energia nascente não será exterminada. Essa energia nascente não tem nenhum uso para você, porém, possui enorme tentação para nós espíritos mundanos, porque pode nos ajudar a aumentar rapidamente nosso cultivo. Por exemplo, se você puder encontrar um cultivador do reino profundo e me deixar sugar completamente sua energia nascente, eu poderei alcançar o tão chamado reino origem. Que tal? É muito mais rápido do que seu cultivo, certo? A garota deu uma risadinha e disse: Um cultivador do reino profundo. Não faça parecer fácil, ou quê? Se eu pudesse capturar um cultivador do reino profundo e deixar você sugar sua energia nascente, por que eu precisaria de sua ajuda? Shu Feng estava incomparavelmente obscuro. Idiota! Você não ouviu o que eu disse? Eu disse, não importa se eles estão vivos ou mortos, contanto que o corpo deles permaneça, haveria energia nascente para a absorção. Se você não puder capturá-lo vivo, você não pode apenas encontrar mortos. Lembre-se, você é um espiritualista mundano. A garota estava um pouco obscura também. Está bem mesmo que estejam mortos. Shu Feng estava infinitamente chocado. É claro. Se não, porque aquele Elderzo de cara de bunda precisaria consumir Levos e aquele velhote. Também, você não descobriu quando entrou na tumba do sábio do céu imperial, que você não pôde encontrar seus restos. A garota compartilhou a visão e sentido de audição de Shu Feng, então ela sabia tudo que Shu Feng experimentou da infância até agora. Se você disser dessa forma, eu entendo. Mas, você não disse que o Elderzuji não tem um espírito mundano que o sirva. Como ele consome a energia nascente então? Ele não tem a habilidade para ter um espírito mundano que o serviria, mas eu tenho certeza que ele já se conectou a um espírito mundano. Atualmente, ele estaria proporcionando ofertas ao espírito mundano para que o espírito mundano estabeleça um contrato de conexão espiritual. Porém, sua sorte é muito boa. Eu estou disposta a estabelecer um contrato de conexão espiritual com você, mas a condição é que você deve obter energia nascente o suficiente para mim. Falando até aquele ponto, a garota cruzou suas mãos e lançou uma estranha digital. Ao mesmo tempo, seu vestido flutuou e seu esbelto corpo emitiu bizarros raios de luz. A razão pela qual os raios de luz eram bizarros, era porque a luz era preta. Preto representava a escuridão e escuridão era o oposto direto da luz. Mas, em frente aos seus olhos, o extremo preto estava emitindo luz, então naturalmente seria incomparavelmente bizarro. Porém, a coisa ainda mais bizarra era que a luz negra escorreu junto ao corpo da garota e formou um estranho padrão no chão. O padrão parecia ser a face de um monstro que era sinistro e assustador. Estava constantemente contorcendo e com um olhar, o cabelo se levantaria e o coração se assustaria enquanto tremeria. No que você está pensando? Rápido, fique ali. A garota falou e ela estava atualmente cercada pela luz negra. Porém, não apenas sua beleza absoluta não mudou, parecia ainda mais bela como se fosse a verdadeira ela. O que? Você quer que eu permaneça na face daquele monstro? Shu Feng estava com um pouco de medo. Ele sentiu que a face era um organismo vivo que poderia engolir tudo. Maldito! Essa é a formação espiritual de conexão espiritual pensando nos dias, quantos espiritualistas mundanos de nível topo queriam estabelecer um contrato comigo, mas foram todos ignorados por mim.
Agora, eu estou disposta a criar um contrato com você, e ainda você recusa. As sobrancelhas da garota se inclinou e ela estava levemente brava. Vendo aquilo, Xu Feng rangeu seus dentes, mas ele ainda pisou. Porém, o momento que ele pisou, Xu Feng sentiu um poder consumidor que o engoliu. Instantaneamente, seu cérebro ficou branco e ele perdeu consciência após aquilo. Milímetro. Após quem sabe o quão longo, Xu Feng gradualmente abriu seus olhos. Ele descobriu que ainda estava em sua sala na residência da família Xu e ele manteve a posição que estava antes de entrar no mundo espiritual. Milímetro. Eu realmente estou bem. Xu Feng exalou profundamente de alívio. Originalmente, ele pensou que um desastre o atingiu e ele foi enganado pela garota. Porém, do que ele viu, ele não foi e estava bem e vivo. Oi, Xu Feng fedido, vai e encontre energia nascente para mim. Mas justo naquele momento, a voz da garota soou próximo aos ouvidos de Xu Feng. Egg. Você também saiu. Onde? Xu Feng saltou de surpresa enquanto ele observou os arredores, mas ele não viu a garota. Idiota, eu ainda estou em seu mundo espiritual. A voz da garota soou novamente. Ouvindo aquelas palavras, Xu Feng regozijou e disse quietamente: isso significa que tivemos sucesso.